Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Não se assustem, tá? Não é nenhum fantasma, é só que eu mudei a cor do cabelo aqui e até eu tô me estranhando, então não se assuste aí, não é nenhum fantasma aqui na sua tela. E eu vou contar vários relatos sobrenaturais aí pra você. E o tema hoje é sobre bode, uma coletânea que foi pedida aí nos comentários e eu consegui trazer hoje aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem e se gostar não esqueça aí do like, principalmente agora no início, porque vai ajudar muito aqui na divulgação do canal e na entrega dos vídeos também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui de vídeos novos do canal. Se quiser me mandar algum relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também, caso vocês queiram me seguir lá também. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito também aqui no crescimento e na divulgação dos vídeos aqui do canal. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos sobre bodes. E o primeiro relato é este aqui, o bode preto. Oi Mariana, me chamo João Carlos, sou de Minas Gerais e quero compartilhar com você um caso que aconteceu com o meu avô nos anos 70. E que até hoje, confesso que me dá calafrio só de lembrar do jeito que ele contava. Peço que meu nome verdadeiro não seja divulgado, por favor. Não vai ser, pode ficar tranquilo. Na época, meu avô, conhecido como Seu Dito, era caminhoneiro e fazia fretes entre as cidades pequenas da região. Uma noite, por volta de 1976, ele estava voltando de uma entrega feita na zona rural, por volta das 2 da manhã. Era um trecho de estrada de terra conhecido como Curva do Cruzeiro, chamado assim por causa de uma cruz grande de madeira antiga que tem fincada no barranco, onde dizem que muita gente morreu devido a acidentes. Segundo meu avô, quando ele se aproximava dessa curva, notou uma coisa parada no meio da estrada. Ao frear o caminhão, viu que era um bode preto, enorme. O que mais chamou a atenção do meu avô foi os olhos daquele bode, pois parecia brasa acesa de tão vermelho. A estrada era estreita, então ele buzinou, achando que o animal ia sair. Mas o bicho nem se moveu. Ficou parado como se o encarasse. Ele desceu do caminhão para tentar espantar o bode e foi aí que começou a coisa estranha. O ar ficou pesado do nada, abafado, e o silêncio era tão grande que nem grilo se ouvia. O que era estranho, pois era interior, e o que mais se ouve à noite são grilos e bichos noturnos. Aí ele pensou que se gritasse com o bode, ele se assustaria e sairia da estrada. Mas quando ele gritou com o bicho, o bode ergueu as patas da frente como se ficasse em pé, como se fosse um homem tentando realmente ficar em pé. E então soltou um som, que segundo meu avô não era de um animal desse mundo. Nenhum animal que ele conhecia já tinha soltado esse tipo de som, muito menos de um bode. Era como um gemido grave e cheio de raiva. Assustado, meu avô correu de volta para o caminhão e ele jura que quando olhou para o lugar onde o bode estava, o bode tinha sumido sem deixar rastro e não tinha como ele se esconder tão rápido. Mas antes de dar a partida ali no caminhão, ele viu um homem todo preto, muito alto, com olhos vermelhos, parado bem no meio da estrada, onde o bode estava, como se ele tivesse aparecido ali do nada. Meu avô voltou para casa em estado de choque.
Ficou dias sem sair, deu até febre, eu acredito que seja de medo. Ele ainda dizia que aquilo que ele viu não era bicho, não era um bode comum, era coisa do demônio mesmo. Depois disso, ele nunca mais passou sozinho por aquela estrada à noite. Sempre que precisava passar por lá, ele levava uma ajudante. E não foi só ele que viu. Outros motoristas da região também relataram aparições de um bode preto que vira homem, ou homem que vira bode. Eles não sabem. Sempre por volta das 2 da manhã ou 3 da manhã, eles relatam essa aparição, naquele mesmo lugar. Dizem que aquele cruzeiro foi colocado ali depois que um fazendeiro muito rico foi morto a facadas por um escravo fujão que fez um ritual com o corpo dele. E o lugar parece estar amaldiçoado até hoje. Hoje em dia a curva do cruzeiro está asfaltada, mas muita gente ainda evita passar por lá, principalmente depois do pôr do sol, depois das 18 horas. Aí o cruzeiro ainda está lá. Meu avô hoje já é falecido, mas até o fim da vida dele ele sempre dizia que aquele bode não era deste mundo, que era coisa ruim. Mariana, este foi o relato do meu avô e eu espero que você goste. E termina aqui o relato dele. Muito obrigada pelo relato, eu gostei sim, achei bem interessante. E essa coisa aí, gente, sabe o que me veio na cabeça antes de ouvir essa parte aqui do ritual? Me veio que talvez seria um tipo de... não uma entidade, mas um ser de outro mundo, que nem um lobisomem, por exemplo. O lobisomem, ele é um homem, pra ser um homem, que vira ali um lobo, né, o lobisomem. Então me veio nisso, porque se antes o bode estava ali, tipo, ele desapareceu e aquele homem apareceu logo em seguida, então pode ser sim que esse homem era ali o bode, só que uma aparição de outro mundo. Aí quando veio aqui essa coisa do ritual aí, me veio à cabeça, será que esse escravo na época amaldiçoou, né, o fazendeiro ali, né, cadê aqui? Aqui, ó, que ele fez um ritual com o fazendeiro. Então, será que ele, tipo, amaldiçoou e o fazendeiro fica aparecendo ali em forma de uma hora é bode, outra hora é homem? Porque ele não fez nada, ele só ficou encarando ali o seu avô e não fez nada. Então, assim, é estranho. Imagina o medo que o seu avô sentiu também. Mas muito obrigada, um beijo pra você e muito obrigada. E vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A cabeça do bode falou. Oi, Mariana. Quem me contou essa história foi minha mãe, mas aconteceu com os tios dela, ou seja, meus tios avós. Isso foi no interior da Bahia, numa fazenda onde a minha bisavó criou os filhos com muita rigidez e religiosidade. Eles viviam da roça, da criação de galinha, porco, cabras, e tinha um bode preto muito velho, que ninguém tinha coragem de matar. Naquele tempo, os mais velhos levavam também muito a sério o que chamavam de pecado de sangue. E matar qualquer animal de grande porte na Sexta-feira Santa era um dos maiores pecados que se podia cometer durante essa época. Dizia que o sangue vertido nesse dia atraía coisa ruim e que a alma do animal podia não ir embora, ficando presa entre os mundos. Mas os dois irmãos da minha bisavó, um se chamava Raul e o outro Germano, nomes trocados, não acreditavam muito nessas coisas. Eram rapazes novos, zombadores, cheios de si. E naquela Sexta-feira Santa de 1954, sem avisar ninguém, resolveram matar o bode e disseram que ia fazer um ensopado para comer com farinha e pinga. Minha bisavó implorou para não fazerem isso. Disse que era pecado, que ia trair desgraça para eles. Mas os dois não deram ouvidos e foram matar o bicho.
Os dois mataram o bicho lá no fundo da fazenda, perto de um matagal. Dizem que na hora que degolaram o bode, a faca que usaram quebrou logo depois de cortar. Mas o mais apavorante veio depois. E como eles não comiam nada da cabeça, o Raul ficou com a missão de enterrá-la. Ele saiu só com a cabeça do bode nas mãos e quando ele estava andando, a cabeça, ou melhor, os olhos daquela cabeça abriram e aquele ser começou a falar com eles. E disse assim: vocês vão pagar, hoje não é dia de derramar sangue. A voz era tipo baixa, meio rouca, como se fosse de velho mesmo. Os dois ficaram paralisados. O Germano, que estava tirando o couro do bode, caiu para trás e o tio Raul jogou a cabeça no chão. E a cabeça ainda ficou piscando os olhos. E segundo eles, ela mexia a boca como se estivesse viva, embora o corpo já tivesse sido separado dela. Os dois, com medo, largaram tudo lá e foram correndo para casa. Contaram tudo ali para os pais dele. O pai deles, bravo, disse que era para eles pedirem perdão a Deus. E saiu com muita raiva dos dois e disse que iria enterrar o bode, pois ninguém deveria comer aquela carne. Só que quando ele chegou lá, o bode tinha sumido. Só tinha um vestígio de sangue, mas ele tinha desaparecido. Ele procurou aos arredores do lugar, mas não achou nenhum vestígio, não tinha nada, nem vestígio de sangue. Além do local, é claro, onde o bode foi morto. Ele simplesmente desapareceu. O pai da minha bisavó voltou e contou o que aconteceu. Minha bisa ficou com medo, mas não falou mais nada. E naquela noite o Raul e o Germano disseram ter visto o bode em pé no quintal. Mas ninguém viu nada, só os dois viram. Minha bisa disse que aquilo era castigo. E eles ficaram vendo esse bode aí por um tempo, até eles se mudarem e pararem de ver. Mariana, eu cresci ouvindo isso como se fosse tipo um aviso para que eu respeitasse a Sexta-feira Santa. E é só um dia também. Eu acredito nessa história. Pena que não conheci esses tios da minha mãe, pois seria muito legal ouvir diretamente deles. Mariana, muito obrigada. Espero que você conte em seu canal. E se mais alguém tiver histórias como esta, espero que lhe envie para você dividi-las com nós inscritos. Sou sua fã e torço por você e pelo canal. Um beijo. Um beijo pra você, muito obrigada. E, gente, que interessante. E isso aqui aconteceu na Sexta-feira Santa. Tem vários relatos aí sobre a Sexta-feira Santa. E a minha avó também falava muito isso. Que a gente, tipo, na Sexta-feira Santa, até hoje a gente segue essa tradição. A gente não come nada de carne vermelha. É só ali o peixe mesmo e pronto. Se não tiver o peixe, ou um ovo e olhe lá. Mas assim, frango, carne de porco, carne de boi, a gente não come nada. Porque a minha avó dizia que era pecado. E que era a mesma coisa da gente estar comendo ali o sangue. Isso é que a minha avó, né, falava ali. Então, aí também, como ela disse aqui, gente, é só um dia, né? Não custa nada respeitar. E eles aqui, né, provaram do próprio veneno, né? Eles quiseram, tipo, tinha tantos dias pra matar o bode aqui, pelo que eu entendi, né? Que ele já tava velho e eles decidiram matar justo na Sexta-feira Santa. Então, tiveram ali o que mereceram, por um lado, né? Tiveram ali o que mereceram e eles ficaram vendo o bode. O que me intrigou também aqui foi a questão dele ter desaparecido. Eu acho que isso, querendo ou não, né, faz parte ali daquela questão ali da Sexta-feira Santa também, né? Que nem tem um relato, acho que tem até aqui no canal, que é como se fosse uma história popular, né? Vários locais têm ela, mas eu acho que ela roda muito pelo sul. Que o fazendeiro mandou matar uma vaca e na hora que foi matar lá, eu acho que era até um açougueiro que foi matar a vaca,
ele acabou se ferindo e acabou morrendo, e a vaca saiu correndo, tipo, tava ali degolada e saiu correndo. Então tem várias histórias parecidas com essa, e essa aqui, depois da cabeça separada ali do bode, ele ainda falou, tipo, avisando ali. Mas muito interessante, muito obrigada, um beijo pra você, e bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. O dia em que o diabo apareceu em forma de bode. Oi Mariana e galera do Sobrenatural. Eu vou contar pra vocês uma história que passou de geração em geração na minha família. E quem sempre me contava era meu pai. Ele jurava de pé juntos que era verdade, que não era invenção, nem exagero. Aconteceu mesmo, e ela sempre foi contada em nossa família. Não aconteceu com ninguém da família, mas com alguém conhecido. Essa história se passou em Recife. Na época tinha uma mulher, ou melhor, uma senhora já de idade, conhecida no bairro por ser muito rica, mas também muito avarenta, pessoa ruim, que por mais que tinha dinheiro, era muito miserável. Ela morava numa casa antiga com 2 sobrinhas já moças, que cuidavam da casa e dela também. Só que apesar de ter muito dinheiro guardado, o meu pai dizia que era muito dinheiro mesmo. E ela não deixava ninguém gastar um centavo. As sobrinhas viviam praticamente como escravas dentro da própria casa. Comiam restos de comida, vestiam roupas rasgadas e eram proibidas até de acender vela à toa, porque ela dizia que era desperdício. Ela era o tipo de pessoa muquirana. Meu pai contava que a rotina dela era sempre a mesma. Ela jantava cedo, ainda com dia claro, porque, segundo ela, depois do pôr do sol, depois das 18 horas, as coisas ruins começavam a andar por ali. Ninguém nunca entendeu o que ela quis dizer com isso. Ela tinha um medo danado da noite, um medo que ninguém entendia. Só que numa dessas noites aconteceu algo que deixou a velha apavorada. O que meu pai dizia é que tudo começou com um cheiro. Não foi de repente, era como se o cheiro viesse de longe e fosse chegando devagar. Primeiro veio um cheiro de enxofre forte, de queimar o nariz. Depois um cheiro ainda pior, cheiro de bode molhado. Mas não era um cheiro comum, era um cheiro de sujeira e coisa podre. A senhora estava jantando sozinha na sala quando sentiu esse cheiro. E de repente ela viu. No meio da sala, na frente dela, começou a se formar uma sombra estranha. E daquela sombra saiu um bode. Mas não era qualquer bode. Era um bicho grande, enorme, do tamanho de um homem, com pelos vermelhos. Tinha umas barbichas longas e grossas, que pareciam pingar um líquido preto. Os olhos eram amarelos e a pupila era vermelha. Vermelha como se estivesse fogo lá dentro. Meu pai dizia que a senhora gritava, mas gritava tanto que as sobrinhas correram desesperadas para a sala. Só que quando chegaram lá, elas não viam nada. Só a velha sentada, paralisada e gritando e apontando para o meio da sala, onde para elas não tinham nada, mas para a senhora o bode ainda estava lá. E segundo ela, ele não se mexia, só estava parado lá. Foi um desespero. As sobrinhas acenderam todas as velas da casa, pois a muquirana dessa senhora nem luz elétrica pagava. Elas também puseram incensos queimar e começaram a rezar o terço. Dizem que chamaram até uma vizinha que era bezedeira, mas nada adiantou. A senhora continuava em pânico, dizendo que aquele bode tinha vindo buscar o que era dele. Naquela noite ninguém dormiu naquela casa. O bode sumiu só quando o sol começou a nascer. Mas a partir daquele dia, a senhora nunca mais foi a mesma. Ela ficou com tanto medo e também como se tivesse sem vida. Era como se aquela aparição daquele bode tivesse arrancado a alma dela e levado embora. Ela não falava mais, não ria, não reclamava, só ficava sentada num canto. Meu pai dizia que ela foi enfraquecendo e emagrecendo, pois já não queria comer e nem bebia.
e algumas semanas depois ela morreu. O mais estranho foi quando foram preparar o corpo dela. Ela estava tão magra e tão encolhida que ela coube num caixão de criança. Os vizinhos comentavam que o diabo tinha vindo buscar a alma dela, mas o corpo ficou ali, seco, como uma casca vazia. E mesmo depois do enterro, o cheiro de enxofre diz que ficou na casa por muito tempo. Meu pai dizia que quem passava pela frente da casa sentia o cheiro ruim, como se alguma coisa ainda estivesse ali dentro. E até hoje, na minha família, todo mundo acredita que aquela noite foi a noite em que o diabo veio cobrar as dívidas que a senhora achava que nunca ia precisar pagar, pois diziam que ela era muito ruim mesmo e que sua fortuna veio de coisas erradas, coisas cruéis. Essa é a história que meu pai jurava ser verdade e do jeito que ele contava, eu não duvido. E Mariana, tem até mais pessoas que contam a mesma história. Acho que ela virou um tipo de lenda aqui em Recife. Um beijo pra você e a todos do canal. Um beijo pra você e muito obrigada pelo relato. E eu já vi uma história parecida, se não igual a esta. E é tipo isso mesmo, parece que ela virou tipo uma lenda, né, local, né, se tiver alguém de Recife aí, talvez vendo o vídeo aqui, né, souber, mas eu acho que é tipo isso mesmo, diz que a mulher era muito ruim mesmo, e veio um bode lá, mas era tipo o bicho ruim, né, que veio cobrar ali a dívida. Mas eu acredito que tenha acontecido sim, porque tem tanta coisa estranha que acontece aí no nosso mundo, gente, que a gente não tem explicação. Tem até um relato que eu tava procurando, só que eu não consegui achar ele no e-mail, é que eu li já tem um tempão e eu fiquei guardando ele, que é sobre um bode também, que um cara foi fazer, eu acho que um pacto, e em vez de aparecer ali a figura do dito cujo, apareceu a figura do bode. Só que eu procurei ele para trazer aqui e eu não consegui achar. Eu vou continuar procurando e assim que eu achar eu trago aqui para vocês. Mas então, tem tantas coisas. Eu só não sei por que o bode assim se assemelha ao bicho ruim, por exemplo, né? Ao diabo, ao demônio. Eu não sei por quê. Mas eu não sei se é por causa dessa coisa aí de rituais, eu não sei. Mas tem muito disso, né? E é bem interessante, eu acredito sim. E vamos aqui, gente, pro próximo e último relato. Essa coletânea aqui também não é uma coletânea muito grande, mas vamos aqui pro último relato, que é este aqui. O bode do seu Inácio. Oi, Mariana, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou te contar uma história que aconteceu com meu pai, quando ele era ainda criança. Uma história que até hoje ele não gosta muito de falar, mas uma vez conversando comigo, ele acabou me contando. Ele viveu isso com alguns amigos de infância na rua onde ele morava. Vou trocar o nome do senhor, porque por mais que ele já morreu, eu sinto que é melhor trocar. Ok? Essa história aconteceu na rua onde meu pai morava. Era uma rua bem tranquila, onde todo mundo se conhecia. E nessa rua existia uma casa que ninguém gostava nem de passar na frente. Quando digo que é ninguém mesmo. Nem adultos, nem crianças. Era a casa do senhor Inácio. Senhor Inácio era um senhor de uns 70 anos. Ele morava sozinho. Ele não falava com ninguém, não saía de casa e parecia viver só para cuidar de um bode preto enorme. O bicho metia medo até em quem era adulto. O quintal da casa era escuro, cheio de árvores que se enroscavam umas nas outras, como se ele quisesse até esconder ali o que havia dentro do quintal. O cheiro que saía de lá era muito ruim, um cheiro azedo, que dava para sentir até do outro lado da rua. As janelas da casa eram bem fechadas, com cortinas escuras, como se a luz não tivesse nem permissão para entrar dentro da casa. Era muito estranho. Naquela época, o pessoal do bairro comentava que seu Inácio mexia com coisas pesadas, coisas que nem deviam ser faladas em voz alta.
tipo magia e coisa do tipo. E foi numa tarde bem quente de sábado que aconteceu o que o meu pai nunca mais esqueceu. E acredito que esses amigos dele também. Ele e mais alguns amigos estavam jogando bola na rua, como fazia todo final de semana, até que do nada eles viram seu Inácio sair de casa. Ele passou por eles sem olhar, como fazia sempre, e com roupas pretas, as mesmas de sempre. Sim, meu pai disse que ele sempre usava preto. Parecia até viver num luto eterno. E ele foi andando em direção ao ponto de ônibus. O estranho é que ele nunca saía à tarde. E o pior, o bode ficou. Ele ficou parado no portão e parecia olhar fixamente para o meu pai e seus amigos. Meu pai disse que, mesmo achando estranho, eles deixaram para lá e continuaram ali a brincadeira. Pouco tempo depois, um dos amigos chutou a bola forte demais. E adivinha onde ela foi parar? Dentro do quintal do seu Inácio. Todos ficaram em silêncio, todo mundo se olhando. Ninguém queria ser o primeiro a falar, mas meu pai, tentando bancar ali o corajoso, disse: gente, vamos lá pegar a bola, é rapidinho. Ele saiu, não tem ninguém em casa. Ele mesmo sabia que não era uma boa ideia, mas falou a si mesmo. E acabou convencendo os outros a ir com ele. Pularam um muro e ele disse que do lado de dentro a sensação era muito sufocante. O cheiro era ainda pior e o ar parecia ter uma sensação de peso. Quando eles estavam procurando a bola, veio a primeira coisa estranha. Eles escutaram uma voz grossa, que parecia sair do meio das árvores, ou do chão, ou até das paredes. Eles não sabiam de onde vinha. E a voz dizia: sai daqui. Eles pararam. Meu pai congelou no lugar. O coração dele batia tão forte que parecia que ia saltar ali pela boca. Ele pensou que seu Inácio tinha voltado. E foi aí que ele escutou a voz de novo, só que mais forte: saiam daqui. Mas o quintal estava vazio, ou pelo menos era o que eles pensavam. Foi então que um dos amigos do meu pai cutucou ele e apontou. O bode estava lá, parado ao lado da bola que eles estavam procurando, e olhava direto para eles. E foi aí que aconteceu o que deixou todos mais assustados ainda. O bode abriu a boca, mas não foi um som de animal. Ele falou mesmo. Falou com aquela voz que tinha ecoado no quintal minutos antes: sai daqui. Meu pai diz que naquele momento as pernas deles ficaram moles. O amigo dele começou a tremer tanto que os dentes chegavam a bater. Eles saíram correndo, desesperados, tentando escalar o muro de qualquer jeito, do jeito que dava. Quando conseguiram sair, continuaram correndo pela rua, sem olhar para trás, e pararam só lá na esquina, já bem distante da casa, e o coração estava disparado. Todos estavam pálidos de medo e sem conseguir falar nada. Mas todos tinham ouvido, não dava para fingir que era só imaginação de criança. E essa história não parou aí, não. Umas 2 horas depois, seu Inácio voltou. Meu pai e os outros ainda estavam por ali, meio sem saber o que fazer quando eles viram ele entrar na casa. Minutos depois, ele apareceu no portão, o seu Inácio, com a bola nas mãos. Ele não disse nada, só olhou encarando para os garotos, como se soubesse tudo o que eles haviam feito, que haviam entrado ali no seu quintal. E com uma faca grande rasgou a bola de um lado por outro e jogou os pedaços por cima do portão. E então, do quintal, eles ouviram um barulho muito estranho. Era o bode, mas ele estava rindo. Sim, meu pai disse que aquilo ria, que nem gente. Meu pai disse que chegou a contar ali para seus pais e eles acreditaram nele. E disse que era melhor ele se afastar ali da casa do seu Inácio, pois ninguém sabia do que aquele homem era capaz.
Depois daquele dia, ninguém mais quis saber de brincar naquela rua. O medo tomou conta geral deles e as histórias começaram a se espalhar. Vizinhos diziam ouvir vozes saindo da casa durante a madrugada. Outros juravam ouvir conversas e ele conversando com o bode e o bode responder. Com o tempo, as coisas pioraram. 2 meses depois, seu Inácio desapareceu. Ele e o bode sumiram sem deixar rastros. Os vizinhos, já desconfiados, chamaram a polícia. A polícia entrou na casa, mas lá dentro estava tudo no lugar: roupas, comida e até mesmo a cama do seu Inácio arrumada. Mas não havia sinal de ninguém, apenas coisas estranhas. Velas pretas queimadas pela metade, papéis com símbolos que ninguém sabia decifrar, e no quintal, no lugar onde o bode costumava ficar, havia um círculo desenhado no chão, feito com um pó preto grosso, com um cheiro de queimado. Depois disso, a casa ficou fechada por anos, até que parentes distantes apareceram e a venderam para uma outra família. Mas essa família não conseguiu ficar lá nem um mês. Diziam que coisas estranhas aconteciam lá. Coisas se moviam do lugar sozinhas. Ouviam também vozes e cochichos à noite e tinha um cheiro horrível. Parecia estar impregnado nas paredes. A casa nunca mais foi vendida e está lá até hoje, segundo meu pai, vazia e apodrecendo. Eu até pedi para ele me levar lá, mas ele disse que não, num tom de bravo, e eu resolvi deixar para lá. Ele sempre me diz que o erro dele foi ter chamado os outros para entrarem. Eles deviam ter deixado a bola para lá, e que tem coisas que você só aprende depois que já é tarde demais. Mariana, eu espero que você conte essa história, porque até hoje meu pai não esqueceu tanto aquele senhor quanto aquele bode. E eu mesma, sem ter vivido essa história, confesso que me dá medo só de pensar nisso. Termina aqui a história dela. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E esse senhor aí, então, ele era da pesada? Será que esse bode aí era uma pessoa? Vai que ele era um bruxo? E esse bode era enfeitiçado ali, né? Vai que, né, gente? Eu não duvido de nada, né? Vai que ele era, como é que fala? O familiar dele ali, né? Como a gente vê aí em histórias de bruxas, né? Tem os gatos e outros bichos ali, né? Os mais comuns são os gatos, né? Que são os familiares ali, né? Vai que esse bode aí não era o familiar dele, ou alguém que por vingança ele quis transformar ele em bode, ou só falava mesmo, né? E tem várias histórias de bodes que falam, né? Tem vários relatos, né? Eu já ouvi diversos relatos de bodes que falam, né, que nem gente mesmo. E esse daqui, ele ria, ele debochou ali dos garotos, né? Ele era como se fosse ali a proteção ali da casa. Na hora que ele viu os garotos ali, ele já deu um jeito de expulsar, e quando o homem ali, o seu Inácio, rasgou a bola, ele ainda gargalhou ali, né, tirou sarro da cara deles. Gente, que loucura! Mas, como eu disse, eu não duvido de nada. E, gente, essa foi a coletânea. Espero que vocês tenham gostado aí desses relatos sobre bodes, né? Os relatos um pouquinho macabros. Não tanto, mas um pouquinho. E se gostou, não esquece do like. Se tiver algum relato, quiser me mandar aqui, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E se esse vídeo tiver a função de hypar, não esqueça de hypá-lo aí pra mim, isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.